tudo bem? Então, já tem um bom tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo. A gente quer gravar vídeo, a gente não quer gravar vídeo. Pô, E esse vídeo... a gente quer brincar toda hora e ó, a Tá. gente faz na academia, no tratador, na escavadeira, desenho, a bonecas, a trabalhar e pop. Tá, agora vamos Pop conversar. feio. Tá, deixa a mamãe falar agora, tá bom? Fechou? Tá. Depois você fala sobre o porte. A minha maior motivação em fazer esse vídeo é porque na época que eu tava grávida da Laura, eu procurava muita coisa aqui na internet, aqui no YouTube, sobre sobre um relato de parto no Marcílio Dias, e eu não encontrava. Eu conheço ela. Conhece? Uhum. Quem é ela? Quem é ela? Qual Qual é o nome dela? Deixa a mamãe Qual falar. é o né? nome dela? Posso falar? Qual é o nome dela? E eu não Qual é encontrava. o nome dela, É mãe? Maiara, sou eu. Agora deixa a mamãe falar. Oi, Maiara. E aí eu só encontrei um relato de parto até hoje, né? Sobre Olha, a Maiara. experiência da pessoa lá, né? Da gestante. Olha, Maiara. Então foi a minha motivação pra poder vir aqui contar. Porque quando foi a minha vez, não tinha nenhum vídeo sobre isso. E eu ficava perdida em relação a isso. E eu tinha muita curiosidade de saber me preparar psicologicamente pra isso. Mas enfim, vamos lá. Então, em relação ao meu pré-natal, eu não tenho nada pra reclamar, né? Na verdade, tem uma coisinha assim. Mãe, dá isso pra ela. Tá, meu amor, deixa a mamãe Dá falar. isso pra ela, pra Maiara. Tá, agora deixa eu falar. Em relação ao meu pré-natal, eu não tenho muitas coisas ruins pra poder falar. Em relação ao meu pré-natal, eu gostei muito do atendimento deles em relação à preocupação, né, em fazer todos os exames, me encaminhar para as especialidades que precisavam ser encaminhadas. Então, em relação a isso, eu não tenho nada para falar. Eu fiz todos os exames da forma que deveriam ser feitas. Eu fui para todos os médicos, todas as especialidades que eu precisava ir, né? Eu tenho um histórico, a minha gravidez, a minha gestação, ela foi considerada uma gestação de alto risco, porque eu já vinha com um histórico de trombose, né? Eu tive uma trombose em 2017, então eu tinha esse histórico. Eu já tinha esse histórico de trombose em 2017, mas é assunto por uma outra conversa. Então eu era considerada uma gravidez de alto risco. Então era uma gestação de alto risco, era considerada uma gestação de alto risco por eu já ter tido esse histórico de trombose. Mas é um assunto para uma próxima história, para um próximo vídeo. Para uma próxima conversa. Então eles me encaminharam para hematologista, para angiologista, tudo direitinho. Eles pediram para mim ir no hematologista, tanto particular quanto da própria Marinha, da própria Marcílio Dias, e foi o que eu fiz. Então, em relação a isso, eu não tenho o que falar de forma negativa, né? Eles me deram uma boa assistência. Acho que tudo começou, as coisas ruins, né? O lado negativo do pré-natal era em relação à espera, a demora do pré-natal. Então, você ficava lá durante muitas horas. Eu chegava bem cedinho, eu chegava por volta de 6, 6h30. E geralmente eu saía de lá 11 horas da manhã, meio-dia. Quando a gestação foi chegando pro final, isso foi piorando cada vez mais. Então, tinha dias que eu chegava lá 7 horas da manhã e saía de lá quase 5 horas da tarde. Era desse jeito. E isso no final da gestação. Como depois das 37 semanas, se eu não me engano, eles sempre tinham um protocolo de fazer um cardiotoco. O cardiotoco, a gente fazia o pré-natal, depois ia pro cardiotoco. E acabava que mais tempo demorava na consulta. Desculpa, eu vou colocar... Mais tempo se demorava na consulta. Então, era um atendimento muito demorado, principalmente para uma gestante que está no final de gestação. Então, por inúmeras vezes, eu ia fazer uma ultra, eu tinha que comer e eu levava lanchinho da manhã, eu levava almoço, eu levava várias coisas, né? E às vezes chegava na hora de fazer a ultra, eles falavam que eu tinha que comer alguma coisa, ou até mesmo uma vez fizeram isso, me deram um Danone, porque ela tava dormindo, né? A neném tava dormindo na barriga. Então, em relação a isso,
né? O único ponto negativo que tem é essa questão da espera. O atendimento foi bom, tá bom. O atendimento em si foi muito bom, em relação à questão de preocupação dos encaminhamentos para as especialidades que eu precisava ir, por conta do histórico da trombose, mas em relação à espera, realmente era tensa. E acho que o negócio começou a ficar mais complicado no final, né? No final da gestação, eu com 40 semanas, quando eu fiz 40 semanas, eu comecei a sentir muitas dores, né? Comecei a sentir muitas contrações. E como eu já vinha estudando, lendo, eu falei assim, eu não vou, na primeira dor que eu senti, eu não vou direto pro Marcílio Dias, não vou fazer isso. Porque eu vou chegar lá, vou ter que voltar pra casa, vou à toa, então eu não vou fazer isso. Então eu esperava o tempo, eu tentei esperar o máximo possível. E o que aconteceu? Por volta de 4 e pouquinha, né, 4 e pouquinha da tarde. E só fui pro Marcílio, era perto de 2 da manhã, né, porque as contrações começaram a ritmar, ficou ali por volta de 1, 2 horas, elas bem ritmadas, elas estavam vindo de 3 em 3 minutos e durando em cerca de 50 segundos cada contração. E aí eu decidi ir pro Marcílio Dias. Chegando lá, eles me colocaram no cardiotoco, fizeram um toque e viram que eu não tinha dilatação nenhuma. Eles fizeram um cardiotoco. No dia seguinte eu tinha um pré-natal marcado, que era o meu último pré-natal. E eles pediram pra me aguardar e ir fazendo exercícios até amanhecer, pra que eles pudessem ver se a dilatação estava evoluindo. Enfim, foi o que eu fiz, né? E aí eu já saí de lá de dentro, fiquei do lado de fora do hospital mesmo, andando, né? Andando pra cima e pra baixo pra ver se a dilatação evoluía. Chegou o horário do meu pré-natal. Eu, se eu não me engano, fui atendida acho que quase 10 horas da manhã, alguma coisa assim. E eles viram que eu tava com 1 de dilatação e me mandaram mais uma vez pra casa. E fui mandada pra casa mais uma vez. E em casa, as dores não passavam, as contrações continuavam. E eu fiquei em casa, não voltei nesse dia, fiquei lá. No dia seguinte, uma colega minha, uma amiga minha, foi até minha casa. Ela era enfermeira obstétrica, ela começou a me acompanhar, ficou me acompanhando aquele dia ali. Eu confesso que em casa eu me sentia muito mais confortável, porque nesse primeiro dia que eu fui até lá, eu fui até o hospital, assim, eles não deixaram ninguém entrar comigo, eu entrei sozinha. Eu fiquei dentro da sala, né, numa salinha fazendo cardiotoco, por muitas e muitas horas, sem ninguém perto de mim. Então, eu não tinha ninguém ali perto de mim. Eu não tinha meu esposo, eu não tinha minha mãe, eu não tinha uma enfermeira que pudesse me acompanhar, eu não tinha realmente ninguém. Porque elas não ficavam do meu lado, elas saíam. E aí até que eu fui a segunda vez para lá. As contrações começaram a ficar muito mais fortes, o espaçamento entre uma e outra ficou muito pequeno. E essa minha amiga achou melhor que eu fosse pro hospital. Ela chegou e falou assim, olha Maré, você já tá com 3 para 4, eu acho melhor você ir pro hospital. Fomos. Quando eu cheguei lá, fizeram a mesma coisa, isso já era de madrugada. Nesse dia, eu já não estava aguentando de dor. Eu chegava a urrar indo durante o caminho dentro do carro de dor. Eu não estava aguentando, porque elas estavam vindo uma atrás da outra e elas estavam durando muito tempo. Eu lembro que elas duravam em torno de 1 minuto e pouco, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, e eu não estava aguentando. E aí fomos. Chegando lá, fizeram esse mesmo procedimento. Levaram pra dentro da sala, sozinha, deram um toque, falaram que eu tava com 3 de dilatação, e me colocaram no cardiotoco. Como eu tava sentindo muitas contrações, uma em cima da outra, eu não conseguia ficar parada. Então é muito difícil na hora que você tá tendo uma contração, é muito difícil na hora que você tá tendo uma contração, você ficar parado. E eu não conseguia ficar, então eu virava de lado, alguma coisa assim, e eu não tinha uma enfermeira nada. Então eles ficavam repetindo esse exame o tempo todo.
O exame acabava, eles repetiam de novo. O exame acabava, eles repetiam de novo. E eu ficava aqui horas, assim, né? Chegando lá, eles fizeram isso tudo de novo. Viram minha dilatação, viram que eu tava com 3 de dilatação. E me colocaram no cardiotoco. Só que eu não conseguia ficar parada. E não tinha ninguém que ficasse do meu lado. Não tinha uma enfermeira que ficasse do meu lado me acompanhando, não tinha ninguém. E eu lembro que eu ficava tendo contração uma atrás da outra. E não tinha ninguém ali do meu lado. E do lado, assim, tinha uma copa. Do lado da salinha que eu tava, tinha uma copa, né? Que os enfermeiros estavam ali. Enfim, as pessoas estavam de plantão. E eles rindo, conversando, enquanto eu ficava gemendo de dor, né? Quando eu urrava de dor, eles todos do lado conversando, rindo, tudo bem. Eu entendo que, assim, pra eles é natural isso, mas falta uma humanização, sabe? Se ninguém pode entrar, se o marido ou o esposo não pode entrar, que fique uma enfermeira ali perto, né? Dando um apoio, dando um suporte, enfim. Eles me largaram lá horas e eu fui desse jeito. E ao mesmo tempo eu ficava ouvindo eles rindo, conversando dentro da copa, né? Eles gargalhando, enquanto eu urrava de dor. E enfim, nesse dia, eu fiquei muitas horas fazendo esse cardiotoco. E aí no final, eu fui super mal atendida, muito mal atendida mesmo. Cadê o negócio? Era um plantão de duas médicas. E nesse dia eu tinha reparado que tava saindo um líquido amarelado de dentro de mim. Logo quando eu percebi que esse líquido tava saindo, o que eu fiz? Peguei uma calcinha de gestante, né, aquela calcinha, né, que parece uma fralda, de pós-cirúrgica. Coloquei essa calcinha pra poder começar a reparar e prestar atenção se aquele líquido era um xixi ou não, se era uma bolsa rota. Comecei a reparar esse líquido saindo e eu também não estava conseguindo fazer xixi. Então era algo que tava me deixando incomodada. Porque como é que tá saindo líquido se eu não tô conseguindo fazer xixi? E a única posição... Quando você acabar aí, a gente pode fazer um bolo bonito pro meu pai. Podemos, fechou. Vamos fazer do Botafogo! Show, bati. Show. E aí, Mãe! Oi. Vai demorar? Não vai. Demorar. Se você deixar o quietinho aqui fazendo, não vai demorar, não. Tá bom. Show. Eu posso ficar no seu lado? Pode ficar no meu colo. E aí... Vou ficar com a almofada. E o que aconteceu? Eles me botaram no cardiotoco. Eu falei pra ela que tava saindo esse líquidozinho. Já perdi até o fim da meada. Lembrei. Eu falei pra ela que tava saindo esse líquidozinho. E nesse último dia eu já não conseguia urinar. Me dava vontade de fazer xixi, mas eu não conseguia fazer xixi. E a única posição que eu conseguia ficar era deitada assim, gente, inclinada assim no vaso sanitário. Eu ficava no banheiro, assim, ó, minha filha, com as pernas esticadas. Com as pernas esticadas assim no banheiro, que era a única forma que eu conseguia ficar. Principalmente quando a contração vinha. Eu não conseguia mais andar direito, eu não conseguia comer direito, eu já tava muito fraca. Olha! E querendo muito fazer xixi, não conseguia. E aí eu falei isso, contei isso, elas entrou por um ouvido e saiu pro outro, desconsideraram totalmente o que eu falei. Elas viram minha pressão já tava 14/9. Minha pressão não é 14/9, minha pressão é 12/8, 11 e pouquinho. E me mandaram pra casa. Mesmo relatando isso tudo, que isso tudo tava acontecendo, eu não poderia ficar, que eu não poderia ser internada. E aí eu fui e falei, mas vocês não podem fazer uma indução? Não, você não pode fazer indução, você não pode internar porque você não tá com 5 de dilatação e a gente só interna com 5 de dilatação. E me mandaram mais uma vez pra casa. E ali eu já não tava aguentando mais, né? Eu falei assim, mesmo não fazendo a indução, então não pode fazer uma cesárea, porque eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, pra uma cesárea. Eu já não tava aguentando mais. E olha que eu gostaria muito de ter um parto normal, mas eu tava muito aberta em relação a isso. Se não fosse um parto normal, pra mim tudo bem. Eu só queria que ela nascesse saudável e que eu ficasse bem também, né? Enfim. Fui pra casa. Fomos pra casa mais uma vez.
Eu passei pelo pré-natal mais uma vez. E no pré-natal... Tem o aqui, o jangadinho. E no pré-natal, o que eles fizeram? Eles falaram que o máximo que eles podiam fazer é marcar a minha internação para 41 semanas, sendo que isso tudo começou quando eu fiz 40. Ou seja, calma aí, meu amor, eu ia precisar aguentar ficar dessa forma durante uma semana. E fui pra casa e marcaram uma internação para 41. E aí eu fui pra casa, isso era no sábado, e eu falei, eu não volto mais lá antes, porque eles vão fazer eu passar por tudo isso de novo e não vão fazer a cesárea, eu não vou fazer indução. Oi. Você é bonita. Você é linda e maravilhosa. Dá um beijo. E aí, voltei pra casa, desse estado. Enfim. As horas pareciam que não passavam, os dias pareciam que se arrastavam. Eu não conseguia mais aguentar de dor. Eu só vivia encostada numa parede pela casa ou sentada no vaso sanitário, que era o que eu conseguia. Eu não conseguia mais urinar. Eu fiquei esses dias todinhos assim, né, do sábado, do domingo até a terça. Na terça-feira, eu lembro que foi a pior noite, de segunda pra terça, porque eu ficava pedindo pra Deus pra que a terça-feira amanhecesse logo. E quando eu fui pra internação, eu não conseguia nem mais falar direito. Eu já fui sem conseguir falar direito. Eu lembro que eu sentei assim na janela do carro, fiquei e não dava uma palavra. Eu entrei no hospital sem dar uma palavra. E aí eu lembro que minha mãe pegou uma cadeira pra me sentar, eu sentei na cadeira de rodas, me levaram, e aí quando eu entrei numa sala eu já tava chorando. E aí eu lembro que o médico veio e perguntou, mãezinha, o que tá acontecendo? E aí eu fui e falei bem rápido, porque eu não conseguia mais falar. E aí me passaram na frente, né, de todo mundo e me botaram numa cesárea. Enfim, o parto. Na hora do parto eu fui muito bem tratada. O médico que tava lá, inclusive, foi o primeiro médico que me atendeu da primeira vez que eu fui até a emergência, né? Eu fui muito bem tratada. Eu lembro até que na hora ele perguntou se eu queria uma música, pra eu escolher uma música, né, pra ele colocar, pra que eu me sentisse à vontade, confortável. Só que assim, gente, eu já tava tão ruim que eu não conseguia imaginar e pensar numa música. Porque quando eu tomei anestesia hack, parecia que eu tava num outro universo. Eu deitei assim na maca, ele só falou assim, pode deitar. Eu me joguei. Eu lembro que foi isso. Eu tomei a anestesia sentada, assim, de lado. Eles botaram sentada. Aí eu lembro que a primeira vez não conseguiram dar. Na segunda eles pediram pra tentar ficar o máximo parado possível. Conseguiram. E aí quando ele falou, pode deitar, eu pum, me joguei assim. E aí eu lembro que eu fiquei vendo aquela luz em cima de mim. Aí eu ficava olhando pra luz, assim. E eu tava me sentindo, assim, em outro universo. Porque eu não tava sentindo dor. E eu já não aguentava mais sentir dor. Enfim. Beijinhos! Enfim. Quando eu tomei anestesia sozinha, né? Aí depois veio meu esposo entrou. Pra fazer o bolo do meu pai tá agora. Bom. E aí o meu esposo entrou. E... Como vai acabar? Já tá acabando. E aí eu lembro que quando ela nasceu, que é uma coisa que fica na minha cabeça até hoje, que eu acho que aconteceu isso. Quando eu caí da bicicleta, quando eu era bebezinha, eu pedi pra ela dar de bicicleta e eu caí. Na bicicleta quando era bebezinha? Eu queria, mas eu caí. Aí, enfim, eu lembro que eles me mostraram ela assim rápido e o meu sonho era ter aquela foto com a nenenzinha assim do colo e você, né, o nenenzinho e o seu esposo assim do lado. Era o meu sonho ter essa foto e eu não tive essa foto. Manda essa neném mais. Porque quando ela nasceu, o que eles fizeram? Eles abaixaram aquele negócio verde, aquele pano verde, me mostraram ela e levaram ela. Eles não colocaram ela no meu colo, meu esposo não cortou o cordão, nem perguntaram isso pra eles, só eles levaram. E até hoje eles não falaram nada. Nunca falaram nada sobre o porquê que levaram. E ela nasceu com o olhinho fechado, eu não lembro dela ter chorado. E eu perguntei pro meu esposo se ela chorou, eu falei assim,
Porque tem algumas coisas, algumas memórias que você vai perdendo, né? Você perde em relação ao parto. Você não lembra de tudo, especificamente de tudo. E eu não lembrava de ter visto ela chorar. Eu falei assim, eu não ouvi ela chorar, ela chorou? E ele, não, ela não chorou. Eles mostraram ela e levaram ela. Naquele momento que eles fizeram isso, nada de ruim veio na minha cabeça. Nada de ruim passou pela minha cabeça. Que pudesse acontecer alguma coisa. Principalmente porque logo depois, assim, coisa de minutos depois, muito rápido, chamaram meu esposo e meu esposo ficou falando comigo, né? Era na mesma salinha, tipo assim, no mesmo lugar, mas era uma parte separada. E aí meu esposo ficava falando assim, Mayara, ela é linda, minha filha é linda, a Laura é linda. E aí eu ouvi ela chorando e eu fiquei tranquila. Mas depois, parando pra pensar na situação que aconteceu, eu acho sim que aconteceu alguma coisa, né? Eu acho que ela precisou ser reanimada e ninguém falou isso, porque eu sei que essas coisas acontecem e muitos hospitais eles não contam, mas eu acho que aconteceu isso, que ela provavelmente nasceu desacordada e eles precisaram reanimar porque eles mostraram ela e saíram correndo com ela e ela nasceu com muito mecônio, o corpo dela inteiro era mecônio. Todo, mas todo. Era no olho, aqui na boquinha. Eu quero chorar. Vou deixar você fazer o vídeo. Enfim, ela nasceu com o corpo todinho de mecônio. E o corpinho dela todo era mecônio. Então eu lembro que no início, quando eu fiquei pensando nesse momento, eu falei assim, será que eles pegaram ela correndo? Porque eles ficaram com medo dela ter engolido. Eu pensei assim, será que eles tiraram ela logo porque eles ficaram com medo dela broncoaspirar o líquido, dela ter engolido o líquido, enfim. Eu sei fazer bolsa. Mas depois eu fiquei com isso na cabeça. Essa minha pergunta nunca será respondida, porque eles não falaram na hora e agora mesmo que eu nunca vou saber. Mas graças a Deus, Deus é muito perfeito. Deus esteve todos os momentos com a gente, durante o parto, durante a gestação, durante o trabalho de parto e tudo. E nada aconteceu com a minha filha. Minha filha nasceu saudável, nasceu bem. Ela não precisou de UTI, nada disso. Ela ficou o tempo todo comigo depois que ela nasceu. Mas aí depois disso, quando o parto acabou, o médico falou pro meu marido que foi um parto difícil, não foi um parto fácil, que ela já estava em sofrimento fetal, que eu não tinha quase líquido mais e que realmente ela nasceu com muito mecônio. E ponto. E não falou mais nada sobre isso. Foi o que ele falou. Enfim, o que eu concluo disso tudo? Que aquilo que eu vi quando tava saindo o líquidozinho, era uma bolsa rota, minha bolsa já estava rompida, né? Só que ela foi aquela bolsa que vai saindo aos poucos. O amarelado provavelmente era do mecônio, mas foi uma negligência médica, porque foi dito, eu falei e elas simplesmente ignoraram o que eu falei. Então houve muita negligência médica ali. Mas o que? Durante a minha internação, com a questão do saúde, filha, a questão da amamentação, não veio ninguém falar comigo. Eu lembro que quando eu saí da sala, eu entrei no quarto, que ela tinha acabado de nascer, que eu entrei no quarto, né, que você fica aquelas 2 horas esperando lá embaixo, em observação pra você voltar a sentir os membros, né, e depois você sobe. Assim que eu entrei, veio uma moça, que eu não lembro mais o que ela era, provavelmente uma enfermeira, falar sobre a amamentação, mas eu não podia me mexer, eu só podia ficar deitada, eu não podia nem inclinar o pescoço, eu não podia fazer nada. Tanto que nem pegar minha filha eu tinha pego ainda. Eu só botava ela do meu ladinho e olhava ela assim, né, passava a mão, mas não podia me mexer. Então ela ficou falando sobre a amamentação, mas eu não podia fazer nada. Tipo, ninguém botou ela no meu peito, nada. Depois disso, quando eu pude levantar pela primeira vez, eu pude sentar, pude pegar ela no colo, eu tentei amamentar ela várias vezes, mas eu chamava, pedia pra ver se tinha alguém que podia me dar esse suporte, me ajudar, né, e não tinha ninguém no hospital. Falaram que ela já ia e eu tô esperando ela ir até hoje, né, não tive esse suporte. Minha filha não conseguia mamar, ela teve que fazer aquela frenectomia, que ela nasceu com a linguinha presa. Só fez porque eu fiquei ali em cima também perguntando quando vai fazer, porque eles falaram que tinha que fazer, mas nunca falava quando ia ser feito.
Ela não conseguia mamar, não passaram fórmula pra ela. Ela não mamava o peito, ela chorava, só chorava. De fome, ninguém passava. A gente que foi ter que pedir, meu esposo saiu pra pedir e tinha que ficar pedindo de 3 em 3 horas porque eles não mandavam. Então, assim, gente, foi uma experiência muito ruim com o hospital. Eu nunca mais quero passar por uma experiência dessa. Não tenho trauma em relação a isso, não tenho trauma nenhum. Não deixaria de ter um outro filho por isso, sabe? Porque é muito valioso. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Foi minha grande realização na minha vida. Então eu passaria por tudo isso de novo, porém... Tá demorando. Porém, eu não gostaria de passar por isso de novo num hospital desse. Eu tenho muito receio de passar por isso de novo. Por essas negligências que a gente acabou vivendo no Marcílio Dias. Eu já ouvi alguns casos parecidos com o meu. Mas conheço muitas pessoas que deram sorte, né, de ser atendido por uma boa equipe dentro do Marcílio Dias. E principalmente essas pessoas que eu ouvi são pessoas que não entraram em trabalho de parto, né? Foram pessoas que chegaram até 41 semanas sem entrar em trabalho de parto. Porque o que eles contam pra vocês durante o pré-natal? Eles contam que você pode escolher a vida de parto. Eles contam isso, que você pode escolher. Mas na verdade você não pode escolher. Eles falam que você pode escolher. Porém, então eles ficam esperando a sua gestação ir até 41. Eles arrastam isso, né? E pelo menos comigo foi assim. E eu já ouvi outros relatos de pessoas próximas que também foi desse jeito. E aí eles vão arrastando pra tentar forçar um parto natural, né? Um parto normal. E aí, quando isso não acontece, eles botam você pra uma cesárea ou eles ainda induzem, né? E isso aí é de última escolha, né? Porque eles não deixam você optar. Eles deixam você fazer, que eles deixam. Se você chegou a 41 semanas, você não entrou em trabalho de parto. Aí sim, quando você chega na internação, eles perguntam qual a sua via de parto que você quer. Você quer induzir ou você quer uma cesárea? E aí sim, você pode escolher. Mas se acontecer igual aconteceu comigo, eu fiquei pedindo desde o início, pelo amor de Deus, uma cesárea. Eu ainda cheguei a perguntar se não podia induzir, porque eu achava que se eu já com 3 dilatação, já dias dessa forma, eu fiquei 1 semana em 3 dilatação e não saiu de 3. Talvez o trabalho de parto engrenasse. Mas eles disseram que não. Depois eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, uma cesárea. Eu lembro até que eu não lembro se era uma capitã nem nada. Ela me levou, botou ela me botou numa cadeira de rodas. Vem cá pra acabar o vídeo comigo. Ela me botou numa cadeira de rodas, me levou lá na maternidade e falou: olha só, não tem como vocês fazerem uma cesárea nessa menina? E eles falaram que não, que eles não podiam fazer cesáreas eletivas. Ou seja, eles não podiam fazer uma cesárea marcada. Que eu tinha que esperar até 41 semanas. Até 41 semanas ou até eu fazer 5 de dilatação pra poder internar. E não foi o que aconteceu, né? Enfim, minha filha quase morreu por causa disso. Então essa história que eles falam, que eles contam que você pode optar, não é bem assim. Na verdade não tem uma escolha, né? Você tem que ir preparado realmente pra ter um parto normal. E pra que tudo corra muito bem. Ou que você não entre em trabalho de parto até 41 semanas. Porque se você entrar, acaba passando por uma situação semelhante à minha, né? Pode acabar passando por isso. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode mandar que eu respondo. E é isso, gente. Esse vídeo demorou muito tempo. A minha piquitita fez 3 aninhos e até hoje eu não tinha gravado. Mas eu gravei, tá bom? Um beijo.